Agora vamos embora. Vamos começar então entendendo sobre dormência, pontadas, formigamento. Parece que é simples, né? Mas, gente, eu soube que esses sintomas podem estar ligados a outras causas e até indicar problemas mais graves. Para ninguém ficar também com muita pulga atrás da orelha e entender o que causa essa sensibilidade, até que ponto ela é normal, eu converso com o neurocirurgião Júlio Pereira, que faz parte do corpo clínico dos hospitais Sírio-Libanês e Beneficência Portuguesa. Seja muito bem-vindo, doutor Júlio. Prazer recebê-lo, viu? Tá, tudo Feliz ótimo. Ano Novo. Você também, feliz ano novo. Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Eu sempre fiquei curiosa, mas sempre achei que fosse absolutamente normal. Eu ficar, por exemplo, sentada assim um bom tempo, daqui a pouco minha perna, quando eu for levantar, tá meio adormecida. Isso é normal? Isso é bem comum. Eu trouxe até um modelinho que dá pra gente entender direitinho. O que acontece? Às vezes em vaso sanitário, né, as pessoas têm mania de ficar no celular e quando levantam, ficam sentados numa posição por muito tempo, né? No carro, Tem gente que faz isso no vaso sanitário? Na internet, é bem comum. Ó, É. o doutor Bactéria falaria assim, é um absurdo, porque lá no banheiro você não deve nem levar o celular. Ele fala que ali é um monte de bactérias, que a gente deve deixar o celular fora, né? Mas eu sei que você também não resiste. Assim como eu, às vezes, também levo o meu celular e a gente, às vezes, perde o tempo que tá ali, né? E as pessoas, é um dos locais que as pessoas mais reclamam, que o corpo travou, que a coluna travou por causa disso, né? O que acontece? A gente tem a medula, a gente tem o cérebro. Tudo que chega para o nosso cérebro, ele vem pela medula. E como é que essa informação chega à medula? Através dos nervos. Então, uma das causas mais comuns que você citou é dormiu de mau jeito, botou um braço numa posição, quando acorda, o braço formigando. Ficou sentado muito tempo numa posição, quando, como você falou, né, apertando, às vezes, a perna. Pode ser porque o nervo ficou comprimido, né? Essas são as causas benignas mais comuns. A pessoa muda de posição, anda um pouquinho e depois aquilo melhora. Mas existem causas mais sérias. Por seu público, eu sei que tem muita senhora, né? A gente sabe que a diabetes, que é um problema muito comum da população, pode ser uma causa, umas doenças que a gente chama neuropatia periférica. Diabetes prejudica uma série de locais no corpo e também os nervos. Então, os nervos, às vezes, eles são afetados no longo prazo e dá tanto formigamento na mão como formigamento no pé. E, além disso, uma causa que a gente, neurocirurgião, lida muito é nos problemas da coluna. Então, você está fazendo atividade física, você está correndo, você está caminhando, né? A idade vai chegando também e aí você começa a sentir um formigamento, uma queimação. E quando você vai ver, pode ser o nervo sendo comprimido por uma hérnia de disco. Olha lá. Então, de certa forma, é comum. Normalmente não indica uma doença grave, é só ali um nervo sendo comprimido, mas pode ser alguma coisa que a gente precisa tratar, é isso? Isso. Na grande maioria das vezes a gente fala, a dor é um sinal de alerta, que alguma coisa não está legal. Às vezes é muito óbvio, né? Como você falou, você está sentado numa posição, está no vaso sanitário e tal, você sabe qual o motivo, né? Comprimiu. Você dormiu numa posição incômoda, esqueceu ou botou o travesseiro numa posição errada ou o braço, você sabe, né? Mas na grande maioria das vezes, os pacientes que chegam pra gente, o paciente vai notando aquilo recorrente. Então vem uma vez, daqui a pouco vem outra, aí o braço está formigando, aí está uma queimação, aquilo incomoda ele procura o médico e o médico vai fazer toda essa análise para ver qual é a etiologia. Tem a causa que a gente diz que é causa focal por compressão, os tumores podem dar uma compressão também, né? A hérnia de disco, né? Tem as causas metabólicas, que são essas doenças, hipotireoidismo, diabetes, né? E tem também problema de nervos, às vezes, local, né? Que antigamente até chamava de lesão por esforço repetitivo, né? Hoje a gente chama, né, síndrome do túnel do carpo, né? Que comprime a mão e a pessoa pode sentir esse incômodo. Tá, aí nesses casos a gente vai precisar tratar, né? Quer dizer, se de repente você tá aí com uma dormência e não foi porque você ficou parado no mesmo modo, né? É bom investigar. É isso que eu tô entendendo. Porque se for um tumor, a gente já sabe que o quanto antes a gente diagnostica, consegue retirar e tratar, melhor e maior a chance de cura, né? Isso. E o principal é isso que você falou, como isso começou. Pra você ter ideia, tem até situações mais graves e até AVC, que pode ser uma alteração só de sensibilidade. As pessoas não sabem disso, né? Normalmente é parte motora, que o braço ficou fraco, a fala ficou ruim, né? Mas pode acontecer também de alterações de sensibilidade. Porque nosso corpo tem uma parte que é sensitiva e tem uma parte motora. A parte motora é muito mais comum de dar problema, mas a sensitiva também pode dar. Por isso que qualquer sintoma novo, em especial dor é o que? É um alerta, que alguma coisa não está legal no seu corpo. Não é sempre que você vai no médico, porque às vezes é uma coisa óbvia, como você falou, da posição. Mas se isso está recorrente, tem que procurar atendimento. É o médico que vai fazer todo esse diagnóstico diferencial.
Perfeito. Você falou de sensibilidade e aí eu me lembrei, a dormência, o formigamento parece que é uma falta de sensibilidade. Mas a gente tem ouvido muitas pessoas se queixando de hipersensibilidade, principalmente depois do Covid, as pessoas falando que tem ali como se tivesse com a pele descascada, sabe? Tudo meio que sensível ao extremo. Isso também tem a ver com nervos? Tem sim. A gente tem uma coisa que a gente chama hipoestesia, quando a sensibilidade está mais fraca, e a hiperestesia, quando ela está exacerbada. Algumas doenças, como a Covid, ela pode sim atingir o nervo e dar uma sensibilidade a mais. Então, às vezes, a pessoa fala, tudo que eu toco incomoda muito, é como se eu tivesse queimado, como se eu tivesse com a sensação. Tem doenças muito comuns que a gente fala da neuralgia do trigêmeo, que ela dá esse tipo de alteração. Então, a pessoa está com a pele tão sensível que só o toque dá uma dor insuportável. Agora, essa hiperestesia, ela vai e volta, principalmente no pós-Covid. Assim como a dor do trigêmeo, às vezes ela acontece e depois ela desaparece. Por quê? Ela tem gatilhos. Então, o que acontece? Quando uma dor acontece, é porque alguma coisa não está legal no seu corpo. Então, normalmente, essa coisa que não está legal, ela tem um gatilho. Então, como você falou no Covid, às vezes a pessoa está tranquila, de repente, esfria muito, começa a sentir dor. Usou uma roupa mais apertada que estou em contato, sentiu dor. Quem tem nevralgia do trigêmeo, é muito comum escovar o dente ou se alimentar, vir essa dor. Então, o principal é entender o gatilho e a causa que está acontecendo aquilo. Tá. E aí, nesse caso, existe alguma necessidade de buscar o tratamento? Existe. Para você ter ideia, existem medicações que a gente tem. Por exemplo, vou dar exemplo clássico da diabetes. O paciente tem diabetes, ele tem aquele incômodo, ele vai calçar um sapato, dói, ele está o dia todo com a mão doendo. A gente dá um remédio que é como se o remédio enganasse o nervo. Então, ele tira um pouquinho essa sensibilidade do nervo, óbvio que se não for uma compressão, nada mais sério, junto com o controle da diabetes, o paciente melhora a qualidade de vida. Então, as neuropatias e dores crônicas são algo que uma pessoa não vai morrer por causa disso, são problemas crônicos, mas tira muito a qualidade de vida. Não, tira totalmente. Você falou de neuropatia, lembrei da minha mãe que tem uma neuropatia que tem tirado a qualidade de vida dela, porque ela sentia muita dor na perna e outras vezes a perna falha. Isso. E aí, tem solução para isso? Tem, indo na causa. É coluna, tem um canal estreito, tem algum mas problema no caso disso? dela é uma cirurgia que ela precisou fazer e aí fez uma cicatriz no crânio? É uma gliose que a gente chama. E aí isso dá, é como se fosse, que nem acontece quando a pessoa tem um nervo fantasma, uma coisa disso, né? Que amputou a perna e a perna dói. Por que acontece isso? Porque a cicatriz começa a dar o estímulo da dor. No cérebro também pode acontecer. A pessoa às vezes é biopsiada por algum tipo de lesão e de repente aquilo começa a dar um estímulo. Mas existem medicações que a gente pode melhorar essa qualidade. Melhora a qualidade em relação a essa dor. A essa dor, isso. Tá. Mas não tem como tratar, por exemplo, esse problema. Normalmente tem doenças que eu falo com muito paciente assim, normalmente a gente quer uma cura, quer um remédio que cure, mas tem muitas doenças que elas vão acontecendo com o tempo por causa da diabetes, problema da coluna, mas o principal problema do paciente é a qualidade de vida. Sim. Eu não sei como sua mãe, mas normalmente o paciente até o sapato que calça, ela fala, não posso usar tal tipo de sapato porque a dor piora. Eu me lembro dos diabéticos que não conseguem colocar um sapato, inclusive existem sapatos próprios para quem tem diabetes, né? Perfeito, né? E da diabetes tem o seguinte detalhe ainda, como altera a sensibilidade, além de vir dor, eles machucam o pé e não percebem. Então, uma das principais causas de amputação no mundo do perna é por infecção de paciente diabético. Ele começa a usar um sapato, aí o sapato machuca, aí dá infecção, ele não observa direito porque ele não está com dor, então ele sente o incômodo sem estímulo, mas quando o estímulo de dor era para vir, não vem. Perfeito. Doutor Júlio, eu vou te pedir 2 minutinhos, você toma uma aguinha, porque Perfeito. Eu quero organizar as perguntas. Já chegaram várias perguntas, mas eu quero ver a sua aqui na nossa tela, tá? Se você ainda não mandou, 11 9 50 45 18 40. Lembrando que também temos a sua participação através do nosso chat no canal do YouTube. Vai lá, PGM Vida Melhor. Estamos ao vivo. Aliás, no YouTube é no PGM Vida Melhor ou no Rede Vida? Acho que é no Rede Vida, né? É na Rede Vida, tá? Que aí a gente tá ao vivo lá e você também vai poder participar. Eu volto já já. Tudo bem. Vem cá comigo, você, que a gente continua aqui aprendendo bastante. Olha, acreditando numa vida cada vez melhor. E quando a gente traz uma pauta de saúde é porque a gente entende que quanto mais a gente conhece, melhor a gente conhece nosso corpo, melhor a gente se cuida, né? E hoje em dia já é sabido que falta de vitaminas e minerais prejudicam a nossa saúde, inclusive fazem cair a nossa imunidade. Vamos lá, doutor Júlio Pereira. Deixa eu ver com a produção se as
perguntinhas já estão em ordem já. Olha que beleza. Então vamos colocar na tela, porque assim a gente conhece também cada um que mandou aqui as perguntinhas. Adriana de Cuiabá, um super beijo para você, obrigada pela participação. Ela diz, já tem um mês que estou com minha perna direita formigando e dormente. O que pode ser? Isso, perfeito. Um fator muito importante é a idade dela, né? Porque a idade é um aspecto bem relevante. O mais comum que a gente vê unilateral é porque um lado do nervo foi comprimido. Então, as hérnias de disco são causa muito comum, porque você tem uma hérnia que comprime esse nervo e todo nervo ele tem um trajeto. A gente chama isso de dermátomo. Então, se comprime no nível da lombar, pode dar uma dor para a perna, que é a clássica ciática, né? Que todo mundo fala, eu tenho uma dor lombar que irradia para a perna. Então, uma das causas mais comuns é isso, mas ela vai conversar com o médico dela, que ele vai avaliar para ver essa possível etiologia. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Não se identificou. Tenho doença de... Como é que é o nome dessa doença? BC. BC. E tenho muita dormência nas mãos e pés. É normal? É bem comum. As doenças autoimunes são o quê? Seu corpo reage contra ele mesmo. Então, a de BC é uma delas. Então, às vezes dá ressecamento de conjuntiva e também pode dar neuropatias periféricas. Então, é uma das causas comuns. Você já vê que é diferente do outro, né? O outro fala na perna, essa diz nas mãos e pernas. Então, ela tem que procurar o médico dela, o reumatologista que acompanha esses casos, para ele tratar a neuropatia periférica dela associada à doença de BC. E tem como ela melhorar a qualidade de vida? Tem como melhorar, porque assim, a doença de BC, como é doença autoimune, então às vezes o médico ajusta o remédio que ela está tomando para ter menos anticorpos e ela melhorar os sintomas. Estou na torcida então, hein? Valquíria de Tuiutaba, um beijo para toda Minas Gerais. Gostaria de saber se dormência em um pé pode ter fundo emocional. Estou passando por um problema familiar. A dor é modulada pela nossa emoção, mas quando o paciente tem uma queixa assim tão específica, vale a pena procurar o médico. Eu costumo dizer o seguinte, é muito comum o paciente ter uma dor e ela piorar por aspecto emocional, mas se tem dor, tem que procurar para o médico afastar as causas que a gente chama funcionais, as causas estruturais. E a causa emocional pode ser um pano de fundo que agrava mais a dor ou menos. Eu vou aproveitar esse gancho do que você falou, porque tem gente que fala assim que a fibromialgia é uma dor que tem total ligação com a depressão. É verdade, mas por que as pessoas têm essa dor? Então tem uma causa além de ser emocional? Elas vêm muito junto. É uma coisa curiosa, porque às vezes a gente quer culpar uma coisa só, né? Fala assim, emocional, como se não tivesse o impacto da pessoa sentir dor. Então toda dor, ela é modulada pela parte emocional. Pode ser um câncer, pode ser uma lesão, pode ser uma hernia de disco. Então quando o aspecto emocional, ele pode agravar mais ainda a dor. E já tem ressonância que te diz funcional, cérebro em funcionamento, que a gente sabe que quem tem dor crônica, que é aquela dor que não melhora, ela tem uma incidência muito maior de depressão. Então, eu costumo falar com o paciente, às vezes a gente não sabe nem qual é a causa, qual é o efeito. Então, você deu o exemplo da fibromialgia, tem uma incidência altíssima de quadro depressivo. Mas será que a pessoa ter dor crônica a vida inteira, não dá para fazer as coisas, fica com dor, isso também não acaba prejudicando tanto a dor como a depressão? Então, tem que ver a causa da dor, mas também cuidar dessa parte emocional, ou seja, se a pessoa está com uma depressão, ajustar para ficar bem, né? Perfeito. Tanto que os remédios para dor, muitos são antidepressivos. Então, às vezes, o médico encaixa uma medicação que serve para as duas coisas. Às vezes, o paciente até assusta, fala assim, eu tô com dor, vai me dar um antidepressivo, porque ele tem esse papel também. É tudo cérebro, né? Tá joia. Aparecida do Rio de Janeiro, beijo para você. Gostaria de saber se sentir os pés queimando ou dormentes tem alguma coisa a ver com diabetes. Pode sim, uma das principais queixas da neuropatia periférica do paciente é diabetes, né? Além disso, dor no pé é muito comum também ela ficar atenta ao calçado. Então, ver como é que tá direitinho. Tem muitas mulheres que têm aquela joanete, aqueles problemas de pé. Então, são problemas anatômicos que podem também. Como ela falou, bilateral, é muito comum causa metabólica. Também tem que ver a duração, né, e a frequência dessa dormência, dessa queimação. Perfeito. Eu, por exemplo, tô com a perna cruzada agora, aqui o meu pé já começou a dar uma certa queimação. Mas é normal porque tá comprimido, claro, é a né? posição, né? A Verônica diz, minha mãe está desde o Natal sem andar direito. Começou com dores que não podia por nada pôr a mão. Ela diz que o corpo todo está em choque e também não pode erguer a cabeça. O que pode ser? Isso, perfeito. Então, o que acontece? Quando ela começou a não andar direito, tem que ver qual dor está associado, foi uma dor lombar, foi algum problema desse tipo. Normalmente, esses casos que o paciente reclama de dificuldade para caminhar, ele tem problemas muitas vezes na coluna. Então, ela tem que avaliar direitinho. Lembrando também, os problemas ortopédicos, eles são muito associados. Então, às vezes o paciente fala assim, eu tenho problema na coluna, mas como é que está o quadril, como é que está o joelho? Então, é muito comum, quem tem problema na coluna também tem nas outras articulações.
Agora, como ela disse que o corpo todo parece que está em choque, também pode ser um nervo comprimido? Pode ser. Normalmente, coluna cervical, às vezes, dá isso. Tanto coluna cervical, cérebro. É como se fosse uma fiação. Se o problema, a queixa está daqui para baixo, aqui para baixo significa que o problema é mais alto. Então, quando fala corpo inteiro, tudo isso, a gente tenta topografar nessa posição mais alta. E ela até fala que não pode erguer a cabeça, de repente coluna mesmo, cervical né? é bem comum. Aí, que médico que ela tem que procurar? Ou ortopedista ou neurocirurgião, são os dois que avaliam. Próxima pergunta, vamos pra tela, gente. Não é da Verônica. A Verônica já passou. Beijo pra você, Verônica. Melhoras pra sua mãe. A Lúcia, ela diz assim: tive herpes zoster, que atingiu quase toda a parte esquerda superior. Até hoje sinto ardência e dormência. Esses nervos vão voltar ao normal? Podem sim voltar. Ela deu um exemplo perfeito, que a herpes zoster faz o quê? Tem um vírus que atinge o nervo. E como ele atinge, ele fica dando esse estímulo de dor. E a herpes zoster é um vírus tão complicado que ele, às vezes a gente teve lá catapora, lá quando era pequeno, e fica até a velhice ele aqui inativo. E aí, às vezes, depois de 60, 70 anos, ele ativa de novo e dá essas dores crônicas. Então, ela vai ter que tomar medicação, que esse remédio, ele engana o nervo para sentir menos dor e melhorar. E lembrando, outra coisa bem importante que pouca gente sabe, existe vacina. Eu ia te perguntar sobre a vacina. Existe a vacina, e é curioso, né? Você ia perguntar, porque assim, o SUS às vezes não fornece, né? É um remédio. Às vezes não. Nunca fornece. Não fornece. Não fornece. Não fornece. E é um remédio que melhora muito. Então, às vezes, casos como o dela, não dá para fazer na hora que está ativa a doença. Tem que esperar um tempo e tomar essa vacina. Tomar a vacina. E assim, não é barata, não é barata, mas vale o investimento, porque realmente pode representar uma queda de qualidade de vida muito grande. Ontem mesmo eu fui tomar minha vacina da Covid e estava falando para as meninas que a partir de 50 anos a gente tem que tomar a vacina de herpes zoster. Então, assim, faz uma poupancinha aí se a coisa estiver complicada para você, mas vale a pena esse investimento. E às vezes a informação, meus pais mesmo, né, que a gente fala santo de casa, né, eu tô falando, cadê? Tem que tomar vacina. Já passaram dessa faixa etária, mas às vezes a pessoa não tem dor, não tem nada, mas vacina é o quê? É prevenir. Então, para herpes é uma das piores dores da vida, incomoda muito, tira a qualidade de vida e tem uma vacina que pode evitar que você tenha. Quem não teve catapora? Passar essa vacina? Ou, por exemplo, ontem eu tomei da Covid, posso tomar hoje herpes zoster? A da Covid, no início, a gente ficava muito com medo, né? Não podia dar de gripe, não podia. Hoje já está podendo associar, porque como ela estimula seu sistema imunológico, não tem nenhum agente. Mas óbvio que aí vai lá no centro de imunidade para ele explicar direitinho. Explicarem. Próxima pergunta é da Leila. Ela diz: tem uma dormência na lateral da perna. Como melhorar esse incômodo? Primeiro, saber a etiologia. A etiologia é o que é a causa. É uma hernia de disco? Ela está no sobrepeso, porque quanto maior o peso, força mais a coluna. Peso é um problema sério para a coluna, para as articulações de maneira geral. Segundo aspecto, foi por causa de uma atividade física que você fez, né? Normalmente, quando fala unilateral, tem muito a ver com problemas articulares, que vão desde a coluna, quadril ou joelho também. Tá, joia. Próxima pergunta. Antes de passar a próxima, deixa eu te perguntar uma coisa, doutor. Tem gente que tem mais dormência e formigamento do que outras pessoas? É bem comum, porque assim, se você for ver, se a gente fala assim, durante toda a vida, todo mundo vai ter um episódio ou não. Então, mas por exemplo, tem gente que fica sentada lá de perna de índio, com a perna cruzada e fica de boa. E outras sentam, cruzam um pouquinho, já levanta com a perna dormente. Isso, depende de vários fatores. Por exemplo, a altura. Quem é mais alto sofre mais de problema de coluna. O peso, quem é mais pesado sofre também de problema mais de coluna. E como você falou, também o preparo físico. Então, você deu exemplo ali, estava dizendo da sola do pé, eu tive um paciente preocupado e tal, com a dor na perna. Quando eu vi o rapaz em forma, tudo isso, eu fiz, você faz o quê? Maratona. Então, às vezes, ele faz uma atividade que passa ali daquela limite de saúde e, às vezes, incomoda também. Eu gosto sempre de pensar assim, claro, que em alguns casos, né, a pessoa é atleta, é o trabalho dela, é a profissão dela, mas exercício sempre na medida, né, com moderação, é o ideal. Vera de Pelotas, Rio Grande do Sul. Meus exames deram um processo degenerativo vertebral. Tem solução? Isso. Doença degenerativa da coluna lombar, todo mundo vai ter. Quem viver tempo suficiente, passou de 60, 70 anos, vai acontecer. Só que, de maneira geral, é ver como está a qualidade de vida dela, qual o grau de compressão, quanto isso está apertando. E vai ser coisas que ela vai estabilizar. Fazer atividade física ajuda muito, porque fortalece a musculatura. A gente só fala de coluna, mas o que sustenta a coluna? O músculo. Então, quanto mais a pessoa se exercita, ele tem uma musculatura melhor. E melhor ela vai ficar durante a velhice. Perfeito. Temos mais perguntas, meninas? Daqui a pouquinho eu volto, então? Posso abrir também um pouquinho o assunto? Claro. Eu sei que você é especialista em dor de cabeça. A gente está falando de dormência, de formigamento, mas eu não posso perder a oportunidade de estar na sua frente e não abrir espaço para a turma perguntar sobre dor de cabeça. Pode ser? Claro, com então certeza. já a gente volta. Vamos continuar com as perguntas sobre formigamento, mas se você tiver dúvidas sobre dor de cabeça, sobre enxaqueca, pergunta que a hora é agora, tá bom?
Mas antes vem cá, porque a gente tem um recado especial para você. Você viu, né, que o sobrepeso pode ser uma complicação em até doenças como essas que a gente estava falando, formigamento, né, compressão dos nervos. A gente não pode, com perguntinha, já vou pedir para colocar outra na tela. É da Sheila, do Rio de Janeiro. Beijo, Sheila. Tenho esporão de calcânio. Sinto muitas dores e tenho dificuldade para andar. Tenho sentido o dedão do pé direito dormente. O que pode ser? Perfeito. Normalmente, quem tem problema do pé, isso pode comprimir o nervo. Aí já é diferente de quem está falando da coluna, tudo isso. Ela tem que procurar ortopedista especializado em pé. Às vezes tem que fazer procedimento para liberar esses nervos que estão sofrendo um pouco. Ou às vezes só orientação, com fisioterapia, tipo de calçado, tudo isso pode melhorar. Aí quanto antes for procurar ajuda, melhor, gente. Não pode ficar demorando não, tá? Próxima pergunta aqui na tela é da Daniele, Feira de Santana, Bahia. Aliás, um beijo grande para toda a turma da Bahia. A gente está assim com o coração bem unido ao de vocês, não só o coração, mas também com todo tipo de ajuda que a gente tem possibilidade de fazer, tá bom? Daniele de Feira de Santana diz: olá, boa tarde. Sempre sinto minha boca dormente, que vai até o olho e às vezes afetando a minha voz. O que pode ser? Perfeito. Tem muitos casos de ansiedade que dão esse tipo de formigamento, que a gente diz que é formigamento perioral, então a pessoa sente como se estivesse formigando aqui e às vezes pode sentir um pouquinho no rosto, né? Então, às vezes, pessoas que são muito ansiosas, elas sentem isso. Aí a voz fica, às vezes, um pouco trêmula, né? Mas óbvio que ela vai procurar o médico, que ele vai analisar todo no contexto. Depende da idade dela, se ela tem outras doenças, tudo isso. Legal. Próxima pergunta. Adriana de Cuiabá. De vez em quando tenho uma dor no lado da cabeça e sinto como se tivesse uma agulha perfurando. O que pode ser? Isso. As cefaleias primárias são muito comuns a isso. Então, tem dores que elas são de um lado, tem paciente que fala como se fosse um raio na cabeça, uma dor muito intensa. Isso vai desde enxaqueca a cefaleia tensional. Então, tem vários tipos de dor que ela vai conversar com o médico direitinho. Se isso se repetir várias vezes, ele vai avaliar. Precisa de exame, precisa de ressonância ou não a cefaleia primária. Se for uma dor nova, que ela nunca teve, a depender da idade, se tiver o sintoma associado, às vezes tem que pedir sim. Mas uma vez você falou aqui que quando é normalmente de um lado só da cabeça, pode ser enxaqueca. Enxaqueca é mais comum, a dor pulsátil, de um lado só. E aí, para enxaqueca, tem remédio específico? É o remédio profilático, que cada paciente se adapta com um ou com o outro, que aí você tem que tomar todo dia para evitar. Mas no caso dela, como ela relatou uma vez, né, tem que ver se isso é recorrente, se é muito frequente. Próxima pergunta. Não se identificou, diz: sofro de enxaqueca tem alguns anos. Já fiz tratamento com amitriptilina, mas sempre quando paro, passa um tempo e a dor volta. O que posso fazer para evitar a dor? Enxaqueca é assim. Infelizmente, é uma doença sem cura, uma doença crônica, mas você tem qualidade de vida, tem tratamento. Então, ela vai acompanhar. Se o remédio funcionou, ela adaptou bem, tem paciente que pode usar por muito tempo. Tem um outro paciente que queixa com amitriptilina ganho de peso. Ela conversa com o médico dele, às vezes as mulheres suspendem o tratamento por isso. Nota que está engordando um pouquinho e para. Conversa com o médico dele para ele avaliar se tem algum outro remédio ou não. Eu, por exemplo, tenho enxaqueca, vocês sabem disso, que volta e meia eu falo. Nunca consegui fazer um tratamento profilático que me caísse bem. Então, eu descobri o meu Sumax Pro, é ele que eu tomo, aí começou, já tomo. Eu te falei que eu tenho também, eu tenho desde a adolescência, mas o meu é com sono. Então, cada um sabe o seu gatilho, então eu sei. Operei até tarde, teve alguma coisa, tem que o outro dia estar mais tranquilo. Senão ela ataca. Então, você tem que se conhecer também. Tem que se conhecer. O doutor Júlio tem um aplicativo, ainda está no ar esse aplicativo? Cefaleia. Que chama Cefaleia. Isso. E que a gente vai anotando tudo que a gente fez durante o dia para tentar identificar o que é que causou a enxaqueca. É muito legal. Eu descobri que o meu não posso sair da rotina. É a rotina. Nem dormir muito, nem dormir pouco, nem comer tarde, nem comer cedo, nem tomar sol na cabeça. E se está adaptada, está vendo bem nem assim? Tomar vinho. Se você entende a doença, essa que é a vantagem, né? Você fica melhor. Isso. Bom, doutor Júlio, ele está pelo WhatsApp 11 99503 8838. Você pode mandar uma mensagem. Tem um canal no YouTube que é Neurocirurgia BR e também está nas redes sociais, né, doutor Júlio? Tudo Neurocirurgia BR também. Muito obrigada e até a próxima. Vai ser uma alegria te receber. Bom Obrigado. ano novo. Você também. Eita, tô pisando no vestido que é uma beleza hoje.